Olá, vamos começar a nossa primeira aula de cálculo propriamente dito, que é uma aula sobre limites. Limite tem um conceito bastante intuitivo que a gente consegue perceber bem como que ele funciona e nós não veremos o conceito formal, tá? Vamos ficar só com o conceito intuitivo. Vamos começar com alguns exemplos envolvendo sequências, que são que a gente consegue imaginar o próximo termo. Vejam a sequência S1, que a gente tem A1 é 1, A2 é meio, A3 é 1/4, A4 é 1/8, A5 é 1/16, A6 é 1/32, A7 é 1/64, A8 é 1/128. A gente vê perfeitamente que à medida que os termos avançam, eles vão sempre diminuindo de valor, mas sempre vão ficando positivos. Na S2 a gente tem 1, 3, 5, 7, 9, aí eles vão aumentando para sempre, né? 9, 11, 13, 15, 17, 19, vai aí infinitamente. A S3 se parece com a S1, mas ela tem sinais alternados. Vejam bem aqui os sinais alternados. Então agora vamos localizar esses termos para a gente, na reta numérica, para a gente perceber exatamente o que está acontecendo. Vejam que para S1 eu coloquei uma referência entre 0 e 1. Por quê? Eu sei que todos esses números, e mais os que não estão escritos, estão todos entre 0 e 1. Na S2 a referência foi só 1, e aí vai crescendo toda a vida. Na S3, como ela é semelhante a S1, mas tem a parte negativa, eu coloquei entre -1 e 1. Então vamos ver a localização desses pontos nessas retas. Aqui a gente pode ver o seguinte, na S1, A1 é 1, A2 é meio, A3 1/4, A4 1/8. A gente pode ver que mais e mais o A5, o A6, quer dizer, se a gente fosse localizar o A7 aqui, teria que ser nesse ponto aqui, o A8 bem nesse meizinho aqui, e vai fazendo, sempre pegando o meio do que sobrou em relação ao zero, e aí a gente vai ter uma situação infinita. Isso aqui vai sempre se aproximando do zero, mas nunca vai ser zero. Então, vejamos. Aqui a gente tem, olhem bem, tendendo a zero. Na S2, ela não tende a coisa nenhuma, porque vai 1, 3, 5, 7, 9, 11 e vai toda a vida por aí afora. Já na S3, olhem bem o que está acontecendo. A gente tem o 1, que é o primeiro termo, o menos meio está do outro lado, 1/4 troca de lado de novo, menos 1/8 troca de lado. Não importa o valor o sinal do termo, ele sempre tende a zero, pela direita e pela esquerda, tá certo? Então, o que a gente pode dizer, por exemplo, de S1? Que o limite de AN, quando N tende a mais infinito, é zero. Ou seja, quanto maior o termo, mais ele se aproxima do zero. E para S2, a gente tem que esse limite, ele não existe, porque ele vai toda a vida aumentando, 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 aumentando. E na S3, o limite também é zero. Agora vamos ver em funções, que é o que vai interessar para a gente. Olhem bem o que acontece com essas duas funções. Nessas duas funções a gente tem uma situação em que os dois denominadores são iguais. E vamos ver qual vai ser a consequência disso na função, no limite da função, quando x tende a 1. Por que 1? Porque o 1 aqui eu coloquei, porque ele não faz parte do domínio da função. Mas vamos ver o que acontece numericamente. Nós vamos fazer uma tabelinha em que a gente vai sempre aproximar o valor de x tanto pela esquerda como pela direita
nós vamos aproximar do nosso valor aqui, que é o 1, tá? Nas duas tabelas. Então, a gente escolhi esses números aqui para a gente trabalhar. Vejamos o que acontece na primeira. Olhem bem os valores. 2,71, 2,9701, depois 2,997001, depois 2,9997001. E do outro lado, se a gente for pensar sempre aproximando do 1, a gente vai ter 3,31, 3,0301, depois 3,003001 e ainda 3,00030001. O que está acontecendo? Esses números estão se aproximando de um valor. Que valor é esse? É o 3. Então, a gente pode dizer que o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 3. O limite é 3. Vejam que não me interessa o que está acontecendo no 1, porque eu não posso calcular f de 1. Por quê? 1 não faz parte do domínio da função. Tá? Mas quando eu calculo esses valores, eu encontro o 3 como solução. Agora vamos ver um outro exemplo. Quais vão ser os valores que vamos encontrar. Antes disso, olha aqui, o gráfico dessa função é uma parábola. Por que deu uma parábola? Porque nesse x ao cubo menos 1, se eu fatorar, eu vou ter um fator x menos 1 com x menos 1, que vai poder cortar e vai sobrar um fator quadrático. E aí, então, a gente tem aqui uma função quadrática que tem a parábola com intervalo aberto no 1. Quer dizer, o 1 não faz parte do domínio da função. Mas vejam que, tanto pela esquerda como pela direita, os valores de f de x vão prensando em torno do 3. Agora, vamos ver o que vai acontecer na outra função. Olha bem isso aqui. Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Isso à medida que o x se aproxima de 1 pela esquerda. Agora, quando ele se aproxima de 1 pela direita, olha o que vai acontecendo. 10, 100, 1000, 10.000. Quer dizer que isso vai aumentando indefinidamente. Aqui, então, o que acontece na primeira parte à esquerda? A gente tem que decresce o valor indefinidamente, quer dizer, vai ficando cada vez mais negativo. E na parte à direita, ele cresce indefinidamente, vai ficando cada vez maior. Bom, então, isso quer dizer que esse limite não existe. Por isso que a gente tem aqui. O limite não existe. Porque mais infinito e menos infinito não é número, tá certo? Então, esse limite não existe. Agora, vamos ver o seguinte, continuando. Olha o gráfico dessa função. Aqui não tem nada nessa função f de x igual a 1 sobre x menos 1. Não tem nada para ser cancelado como aconteceu na outra. Então, olhem bem. A gente já é um gráfico conhecido nosso, em que a gente tem uma assíntota em x igual a 1. E pela direita, a gente tem que os valores de f de x crescem indefinidamente. E pela esquerda, eles decrescem indefinidamente, que é exatamente o que a gente viu aqui numericamente. Alerto a vocês que o método numérico, ele, para a gente ter uma noção se está havendo uma convergência para algum valor ou não, isso pode ser interessante, mas nem sempre ele dá certo, ele pode ser enganoso, principalmente funções que envolvem seno e cosseno, que não é o nosso caso, que nós não vamos falar sobre isso aqui, tá? Mas tem que tomar cuidado. Aqui, então, a gente tem que comparar o que acontece que, no primeiro caso, o limite existe e não há assíntota. No segundo caso, o limite não existe e há uma assíntota, tá?
Vamos gravar isso, que a gente vai falar sobre isso ainda mais tarde. Vejamos agora, então, o que é um limite. Limite de f de x, quando x tende a A, é o valor de tendência de f de x, que f de x assume em torno de x igual a A. O que quer dizer esse entorno? Que não interessa o que acontece com x igual a A, com a função em x igual a A. Não, mas interessa o que acontece com f de x em torno do A. Mais especificamente, nós vamos ver aqui que essas duas coisas querem dizer que, portanto, precisa existir um intervalo aberto I que contenha A, tal que a função f deverá estar definida para todo x em I, exceto possivelmente em x igual a A. O que é esse exceto possivelmente? Que não interessa o que acontece com f de x em x igual a A, mas interessa o que acontece em torno de A. Graficamente, a gente pode enxergar isso dessa forma. No A, não interessa se está ou não do domínio, mas nesse intervalo aberto que contém A, em torno do A tem que existir valor, tá certo? Tem que estar no domínio da função. Por que o intervalo tem que ser aberto? Porque se o intervalo fosse fechado, o A poderia ficar num extremo do intervalo. E aí a gente não teria valores, por exemplo, se fosse aqui o valor de A, bem à esquerda. A gente teria só valores à direita de A, mas não teria à esquerda. Por isso que o intervalo tem que ser aberto para garantir que o A está dentro do intervalo e que tem valores tanto à direita quanto à esquerda de A, e ambos pertencem ao domínio da função, exceto possivelmente o A. E aí a gente diz que limite de f de x existe quando x tende a A se esse limite for um número real, quer dizer, 1, 3, 5, milhão, bilhão, menos 1000, mas tem que ser um número, tá certo? Continuando então, vamos ver aqui, tem exatamente o que eu falei, e ainda a gente vai dizer que caso contrário, quer dizer, se não for um número, esse limite não existe.